Vamos lá, galera. Vamos começar a falar sobre esse Bahia 3, Fluminense 3. Olha, a thumb vocês já viram, ela tem um título um tanto quanto esquisito, né? Não muito claro. Por que que eu digo que o Fluminense, o planejamento foi errado e ainda bem que foi errado? Porque nitidamente, quando a gente olha a escalação que saiu, tinha tudo para dar errado. Planejamento, quando a gente bateu o olho na escalação, não poderia ser outro senão perder. Um meio-campo extremamente lento, pesado, um lado direito acéfalo e sem velocidade com o Lima, um lado esquerdo com o René preso, só o Keno sozinho, o Cano, que até então fazendo aquelas partidas horrorosas sem conseguir sequer finalizar. Então, quando eu olhei para a escalação, eu falei, pronto. O Renato já tem o álibi, que é ter colocado uma equipe ali alternativa, e nada contra. Eu entendo a prioridade na Copa Sul-Americana, tenho falado aqui, é o torneio mais fácil ou menos difícil para o Fluminense conquistar. Então, o Fluminense não vai ganhar o brasileiro. Eu tenho falado sempre, brasileiro é para quem se planeja, para quem tem elenco, para quem tem investimento alto. Então, o Fluminense ele tem que focar nas Copas, que é onde ele tem chance, tanto na do Brasil quanto a Sul-Americana. Então, ter poupado alguns atletas sem problema. Agora, você entrar nesse jogo contra o Bahia, que é um time de muito toque de bola, movimentação, uma equipe leve, com meio-campo formado por Thiago Santos, Bernal, Ganso, ainda ter o Lima como meia-direita, você está querendo causar um problema para si mesmo. Então, por isso a thumb, o planejamento deu errado, ainda bem, porque com essa escalação, o que o Fluminense queria era perder e conseguiu trazer um ponto de Salvador. E como é que foi a história do jogo com essa escalação bizarra, gente? Vamos lá, vamos começar aqui a partir de agora. Até para poder explicar, quando sai a escalação, a gente olha e pensa que o Fluminense vai jogar no 4-4-2. Thiago Santos, Bernal, Ganso e Lima. Não foi isso. Foi um 4-3-3 mesmo. Thiago Santos de primeiro homem, Bernal de segundo, Ganso mais à frente, Lima pela direita, Keno pela esquerda e o Cano centralizado. Com 5 minutos, o Ademir, né, o pontinha direita deles, perdeu uma chance incrível dentro da área, cabeceou sozinho para fora. Mas foi o Fluminense que fez o gol, apesar dessa chance perdida. Dessa vez o Fluminense não perdeu. O René bateu um lateral muito forte para dentro da área, o Keno espertamente cabeceou para o meio e o Cano sozinho de primeira fez um belo gol. Ele chuta a bola meio mascado com a parte externa do pé, ela vai saindo, mas toca no cantinho, um belo gol do Cano, depois de tanto tempo. 1-0 Fluminense. Lances que decidem, né? O Bahia teve a chance, o camarada sozinho, não fez o gol, e o Cano, uma bola até bem mais difícil, abre o placar. Mas não demorou para o Bahia empatar, né? Minutos depois, o Everton Ribeiro tocou para o Jean Lucas, o Bernal ficou olhando, o Bernal ficou olhando só a bola, e aí o Jean Lucas toca para trás, toca no próprio Bernal, entra, gol contra, 1-1. Teve uma chance depois do Thiago Santos, numa cabeçada que o goleiro Ronaldo espalma, mas o Bahia vira. Ele não demora a virar o jogo. Ele rapidamente empata, e minutos depois vira. O Everton Ribeiro recebeu sozinho do William José, chutou colocado, a bola desviou e entrou. A marcação do Fluminense com esse meio-campo caminhão betoneira, imagina, horrorosa. Ninguém marcava ninguém, todo mundo olhando. Time muito vagaroso. O Bahia trocava passes sem ser incomodado pelo meio, que é exatamente o calcanhar de Aquiles do time. Muito pesado, muito lento. Não tinha como acompanhar o meio-campo do Bahia, que trocava passes muito rapidamente. Em dado momento, o Bahia parecia um time europeu contra o Fluminense, mas o Fluminense não parecia aquele Fluminense do Mundial contra um time europeu, né? Num raro contra-ataque, o Júlio Fidelis, depois eu quero falar sobre ele, chutou cruzado, a bola passa com algum perigo. Depois do gol, o Bahia diminui um pouco o ritmo, chama mais o Fluminense, mas nas vezes que acelerava, colocava o tricolor na roda. Aos 44 teve um contra-ataque bonito, que o Keno limpa dois, chuta, a bola sai, ela vai por cima. O Bahia foi melhor do que o Fluminense no primeiro tempo, mas o time nordestino dava espaços. Se o Fluminense tivesse um meio-campo mais leve, mais um ponta pelo lado direito, não o Lima, poderia ter até ido para o intervalo com empate. Porque as falhas de marcação aconteceram dos dois lados. O Fluminense, por conta dessa lentidão no meio-campo, se soltasse uma tartaruga ali, ninguém pegaria.
E o Bahia também com problemas nessa recomposição. Demorava muito a recompor. E a história do segundo tempo? Começa praticamente com o empate do Fluminense aos 3 minutos. A jogada começa com o Ganso, uma troca de passes pelo lado direito, ele toca na frente, dá uma pré-assistência para o Júlio Fidelis. Júlio Fidelis caminha, levanta a cabeça, olha, cruza e cruza para o Cano muito bem. O Cano antecipa a marcação, que fica só esperando. Vacila o zagueiro, o Cano pega muito bem na bola, ela vai na bochecha do lado direito do Ronaldo. É o empate do Fluminense 2-2. Uma bela jogada de ataque, esse segundo gol. Depois o Thiago Santos poderia ter colocado tudo a perder. Ele toma o carrinho do Everton Ribeiro, vai tirar satisfação com ele e dá uma ombrada no cara. O árbitro, na hora, expulsa o Thiago Santos. Não era para expulsão. Tanto que o VAR chamou e fez o árbitro reconsiderar. E foi o que aconteceu. Mas não dá. O Thiago Santos, um cara velho pra cacete, 500 anos no futebol, correu um risco desse de ter sido expulso num jogo que, quando acontece o empate, estava muito favorável pro Fluminense. Mas ainda assim, o Fluminense tinha espaço para atacar, o Bahia oferecia esses espaços, mas o meio do Fluminense continuava sendo um problema. A recomposição e principalmente combate. Eram 3 caras que ficavam olhando a marcação. E aí, o Renato, enfim, muda o meio-campo. Ele tira os 3 homens, Thiago Santos, Bernal e Ganso, e coloca o meio-campo hoje, na minha opinião, titular. Na opinião do Renato, né? Hércules, Martinelli e Nonato. Eu não teria tirado o Ganso. Né? O problema é que o Ganso, que também é muito lento, acaba sendo prejudicado por 2 caras mais lentos do que ele. Então, se o Thiago Santos, se o Ganso jogasse com o Martinelli, com o Hércules, ele teria muito mais opção de passe do que Bernal e Thiago Santos. Eu não teria tirado o Ganso, foi a opção do Renato, ele bota novamente o Nonato como meio armador. Poderia ter colocado o Lescano, mas isso aí já viu que não vai entrar. Após as mudanças, o Fluminense deu uma recuada, parecia satisfeito com o empate. O René estava sofrendo muito ali do lado esquerdo com o Ademir. E aí o Renato tirou o Fidelis, o Júlio Fidelis, lateral, que estava bem no jogo, para colocar o Guga. A mudança, claro, era para segurar o empate. Só que o Fluminense conseguiu, no contra-ataque, a virada. Uma virada inesperada, apesar dos espaços generosos que o Bahia oferecia. Numa tabela, o Keno rola para o Nonato chuta e o goleiro Ronaldo, né, deve ter baixado o espírito ali do Marcos Felipe, aceitou o 3-2 para o Fluminense. Mas eu conversava com amigos durante o jogo, esse 3-2 não dizia o que era o jogo. Poderia ser um gol a qualquer momento, ou o quarto do Fluminense, ou o empate do Bahia. O Bahia foi para a pressão, criou algumas chances, o Ademir teve uma chance, o David Duarte, ex-Fluminense, sozinho cabeceou em cima do Fábio. E aí o Fluminense, a partir dos 35, adota aquela postura de acabou o jogo, eu não quero mais saber de nada. Teve um momento ali do segundo tempo que ele até teve mais a posse, mas na realidade começou a chamar o Bahia. O tempo passava, o Bahia na pressão. E na pressão e conseguiu o gol. Aos 43, a bola que vem da direita, o Luciano Juba, sozinho, ele chuta, a bola quica e sobe, não teve como o Fábio pegar 3-3. O Bahia seguiu em cima, dava espaço para o contra-ataque, que o Fluminense já não aproveitava, e aos 50 o Freitas salva o que seria o 4º gol, mais uma virada no jogo. Né? O Jean Lucas faz a fila, passa por todo mundo, o Freitas se agarra, toma o cartão vermelho, ele troca a expulsão, e foi o que aconteceu, porque na cobrança de falta, o Fábio defende e acaba o jogo 3-3. Olha, gente, eu acho que eu vou na contramão, talvez de vocês e de alguns. Eu não achei um jogão. Achei um jogo animado, divertido, mas não foi um grande jogo de futebol. Um jogo onde você tem 6 gols, 2 deles bonitos, que foram os gols do Cano e tal, mas com muitas falhas individuais e muitas falhas coletivas. Então, se você olhar para um jogo, ver que terminou 3-3, pô, jogaço. Não, não foi um jogaço tecnicamente. Foi um jogo onde as defesas foram as protagonistas para o lado negativo. O Fluminense com meio campo que não pegava ninguém, o Bahia com uma lentidão nessa recomposição, isso fez com que o jogo tivesse tantas chances de gol. Mas do lado do Fluminense, o que de mais inesperado aconteceu hoje foram, primeiro, o Júlio Fidelis. Na minha opinião, a grande surpresa positiva da partida. O garoto não se intimidou,
mesmo muito jovem, mostrou que tem qualidade, tem coragem e foi muito bem, né? Basicamente jogando sozinho, porque o Lima muitas vezes fechava, levava a bola, ele finalizou, deu a bela assistência para o Cano, e não foi, ele não pegou a bola, correu e cruzou, não, ele pegou a bola do Ganso, o passe frontal na frente, ele carrega um pouco, olha, levanta a cabeça e cruza. Então, a gente tem que dar valor a essa jogada desse menino, um garoto praticamente estreando pelo Fluminense, colocado na fogueira junto com outros jogadores da equipe reserva. Então, para mim, assim, o Júlio Fidelis, tecnicamente, foi o que eu mais gostei do Fluminense. E o Cano, né, gente? O Cano, hoje, ele deu ali um prime do que nós vimos do Cano em 2022 e 2023. Ele até fez um bom primeiro tempo, né? Voltando para ajudar, deu alguns bons passes. No segundo, ele cai de produção tecnicamente, já começa a errar muito passe. Mas as duas finalizações do Cano fizeram a gente, né, o coração ficar quentinho de novo. Eu sempre falo aqui, eu acho que para o Cano já deu no ponto de vista de competitividade, né? Ele vai continuar fazendo alguns golzinhos, porque a bola vai sobrar, ele pode acertar um chute desse, mas acho que na maioria das vezes ele vai ter muita dificuldade. Mas, cara, eu adoro o Cano, sabe? Eu fui muito feliz com esse cara. Um cara extremamente profissional, fez gol de tudo que é jeito, nos salvou de várias enrascadas. Então, eu fiquei feliz, cara, de ver o Cano ter feito esses gols. E foram dois belos gols. O segundo, principalmente. O primeiro foi difícil, mas ele pega a bola meio que raspando com a parte externa do pé. Poderia ter entrado ou poderia ter ido para lateral. O segundo, acho que o grau de dificuldade foi muito maior, porque ele estava coçado. O marcador meio que desiste, mas ele consegue a finalização, a bola vai no cantinho. Então, para mim, são os dois destaques positivos desse jogo, né, pela parte do Fluminense. A personalidade, a qualidade do Fidelis, mostrando que a base, que é tão alijada pela gestão Mário Bittencourt, por N motivos, alguns escusos, tem que ser mais aproveitada. Né? A gente não pode chegar lá no Atlético Mineiro e pagar 10 milhões para o Guga sem antes olhar para a nossa base. Né? É uma coisa que a gente sempre fala aqui, muitos de vocês também. Fluminense, se não tem a melhor base do Brasil e adoram vender esse marketing que Xerém é a fábrica, mas essa fábrica, na realidade, ela só tem servido para os outros e menos para o dono dela, que é o Fluminense. Então, Xerém é o caminho, né? O Xerém, para mim, não é a solução, mas é um caminho que o Fluminense tem que seguir, mas por muitas razões, algumas das quais a gente sabe muito bem, não preciso ficar falando aqui, não é utilizado. Então, muito boa partida desse rapaz. Tomara que tenha sequência. Não vai ter, né? Sabe que não vai ter. Você tem Samuel Xavier, que tem feito um bom ano, é verdade. Tem o Guga, que na minha opinião é horroroso, mas está lá, tem contrato até o final do ano. Espero que já assine um pré-contrato com alguém para ir embora. Mas foi bom, né? Foi bom para poder mostrar que Xerém tem o seu valor. De ponto de vista negativo, achei a partida do Freitas hoje um terror, assim, especialmente no primeiro tempo. Eu não sei como é que tem torcedor do Fluminense que gosta do Freitas, que vê evolução. Acho um zagueiro muito fraco, né, grosso. Parece. Algumas pessoas podem entender isso mal, mas assim, eu lembro do meu avô quando ele falava isso, daqueles zagueiros butinudos, né? Parece um beck de roça. É o Freitas, é um cara estabanado, grosso, se posiciona mal, é driblado com facilidade. Eu não gosto desse jogador, para mim foi um dos piores em campo, junto com o Thiago Santos. O Bernal também hoje não fez uma boa partida sem a bola. Com a bola ele sabe jogar, ele sabe inverter lance, mas é aquilo, né? O Bernal, o Ganso, o próprio Thiago Santos, os três foram prejudicados por essa loucura do Renato de colocá-los juntos. Então é difícil também ficar criticando esses jogadores, porque eles atuaram dentro de um contexto que não deveriam atuar. Né? Eles são lentos. Você não pode botar jogador lento com jogador lento. Você tem que ter um equilíbrio no time. Você quer botar o Bernal? Então, pô, o Bernal já é um primeiro volante. Você vai botar o Thiago Santos, que eu não sei porque o Renato insiste em colocar como meio-campo, quase colocou tudo a perder com aquele lance lá do Everton Ribeiro. Imagina se o VAR não chama. Ia ser expulso injustamente. Seria, mas ele correu o risco. O Ganso hoje, que não fez uma grande partida e nem poderia. Ele não tinha opção de passe, era só o Cano pelo lado, o Keno pelo lado esquerdo que fica ali paradinho. Uma das raras oportunidades, ele começa a jogada do gol. Então,
Para mim, o planejamento para esse jogo foi muito mal feito, a escalação foi bizonha. Ganhamos porque tivemos o Cano num dia, numa noite, melhor dizendo, iluminada, como a gente não via há muito tempo, bota mais de ano nisso, e a grata surpresa, o Júlio Fidelis, com muita personalidade, técnica, velocidade, deu vida ao nosso lado direito. Então essa foi a minha análise de Bahia 3, Fluminense 3.